Olá, graça e paz, que o Senhor te abençoe poderosamente em todas as áreas da sua vida. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para mais uma vez meditarmos juntos em uma palavra de Deus, uma palavra que está na Bíblia, portanto é a palavra de Deus. E sabemos que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas para ser meditado, aprendido e aplicado. Amém, queridos? Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero te dizer que eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e se você já me segue nesse canal, eu te agradeço, você é muito bem-vindo aqui. Se ainda não me segue, eu peço que se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações, porque com certeza você será muito edificado aqui. Também peço que faça 3 Cs, que você curta esse vídeo, que você faça o seu comentário, comente, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Amados, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 ao 5, Paulo ele vai começar a dizer acerca dos últimos dias, que seriam dias trabalhosos, tempos penosos, dias difíceis. Então, o grau de dificuldade no nosso tempo, com certeza, é muito difícil. E ele vai falar por que os dias seriam difíceis. E ele vai dizer que seria por causa da qualidade dos homens do nosso tempo. E quando nós olhamos os homens do nosso tempo, eles são exatamente aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo. Eles são egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, eles são maldizentes, arrogantes, jactanciosos, blasfemos, desobedientes aos pais, desafeituados, irreconciliáveis, caluniadores, obstinados, orgulhosos, cruéis, traidores, atrevidos, mais amantes dos prazeres do que de Deus e tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. E a palavra vai dizer que desses nós devemos ter cautela, nós devemos nos afastar. Mas, queridos, eu creio que Deus tem chamado um outro tipo de pessoa no nosso tempo. Pessoas que se entregam verdadeiramente ao Senhor Jesus, que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esses são chamados de filhos de Deus. E eu quero ler a respeito de um homem no Antigo Testamento, que é um exemplo para nós de como nós devemos ser. Em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 14, e em Atos 13, 22, diz as mesmas palavras acerca desse personagem. E diz assim: achei um homem segundo o meu coração e disposto a fazer a minha vontade. Então nós vemos algo aqui sendo dito acerca de Davi pelo próprio Deus. Então todo homem que tem um chamado da parte de Deus, ele tem algo que as pessoas veem e admiram, e algo que outros invejam e o rejeitam, né? Por isso, querido, não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Se importe com o que Deus diz a teu respeito. E Deus diz acerca de Davi, que Davi era um homem segundo o seu coração, porque ele estava disposto a fazer toda a sua vontade. Então, como Davi esteja disposto a fazer toda a vontade de Deus, e você será um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Não se preocupe, querido, se os homens te rejeitam. Se preocupe que tem mais aceitação no céu da parte de Deus para a sua vida do que toda a rejeição que você pode sofrer na face da terra. Queridos, Deus ele separou um povo e ele fez de tudo para chamar a sua atenção, mas o povo só buscava Deus quando precisava dele. Davi não buscava Deus somente quando precisava. Davi andava com Deus, estava na presença de Deus o tempo todo. Então um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, é apaixonado por Deus, pela sua presença, por ter intimidade com Ele. Ele quer andar com Deus o tempo todo. Ele quer conhecer mais e mais. Ele quer conhecer a sua vontade. Ele quer fazer a sua vontade porque ele deseja agradá-lo. Davi ele foi ungido. Ele era um jovenzinho, mas ele não assumiu
o trono, ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. Ele continuou sendo o mesmo e ele não mudou. E ele levou muito tempo, querido, até assumir o trono, mas ele não mudou. Ainda que Saul o perseguisse, ele não perseguia Saul, porque ele não tocaria em um ungido de Deus. Então, enquanto Saul amava o trono, Davi amava a Deus, a ponto dele querer construir um lugar que fosse a habitação de Deus. E é muito importante que a gente construa um lugar onde a gente possa se relacionar com Ele. Então, querido, em tudo tem um tempo de espera, e Davi passou por esse tempo de espera. Claramente, uns 12 anos ele teve que esperar até se sentar no trono, mas o tempo de espera não destruiu o relacionamento de Davi com Deus. E por isso ele era um matador de gigantes, porque ele conhecia o Deus que servia. Ele tinha sido forjado por Deus. E o exército de Israel sabia tudo acerca de um gigante, mas Davi sabia tudo acerca de Deus. Ele sabia que o que determinava o resultado da sua vida era a escolha de Deus e não a sua capacidade. Por isso ele disse para aquele gigante: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Diante do exército de Deus, ele disse: por que a gente vai tolerar a afronta desse incircunciso? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Então, querido, não existe gigante maior do que o nosso Deus. Sabe por que gigante é gigante? Porque ele ocupa muito espaço. Às vezes, queridos, nós passamos por algumas situações que se tornam gigantes na nossa vida, porque eles ocupam todo o nosso tempo, todo o nosso pensamento, todos os segundos do nosso dia. E eu preciso te dizer que Deus é maior do que isso. E um homem, uma mulher segundo o coração de Deus sabe que Deus é maior. Então, nós precisamos entender que nesse tempo, embora gigantes se levantem contra nós, embora homens sejam arrogantes, maldizentes, embora existam muitas teorias, muitos sofismas, muitas mentiras, muitas narrativas. Sofismas são mentiras com cara de verdade. Embora homens tenham aparência de piedade, o seu discurso seja muito bonito, na verdade, queridos, eles são hipócritas. Eles são essa qualidade de homens como nós lemos em 2 Timóteo. Mas nós precisamos fazer a diferença na nossa geração e, como Davi, buscarmos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E isso vai trazer para nós a convicção que Davi tinha, a convicção de um matador de gigantes. Porque enquanto todos olhavam o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho da testa do gigante e sabia que era impossível ele errar o alvo. Estou brincando. Quem acerta o alvo é Deus, querido. O nosso papel é somente atirar a pedra. Ou seja, o nosso papel é somente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E quem acerta o alvo é o nosso Deus. Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Vou me despedindo de você, pedindo que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. E se Jesus não voltar, já já eu volto com mais uma meditação da palavra de Deus. Beijo no seu coração, amo a sua vida. Tchau, tchau.